Boa noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias de destaque em Minas nesta segunda-feira. Incêndio continua na Serra do Rola Moça, aqui em Belo Horizonte. Já são quase 24 horas de combate às chamas, que seguem, segundo os bombeiros, neste momento em direção à cidade de Casa Branca. A morte de um estudante de educação física em uma boate aqui em BH faz a família levantar suspeitas. Além da dor, tem a polêmica. A primeira explicação foi de que o jovem teria passado mal após consumir drogas, mas a família alega que ele foi agredido. 9 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil para combater o tráfico de drogas em BH e interior. E a Polícia Federal deflagrou hoje mais uma operação para desarticular um esquema de tráfico internacional de drogas em Minas e mais 5 estados. E para quem está querendo fazer um curso técnico profissionalizante de graça, vamos te dar as dicas para a Universidade UITEC. Tem inscrição aberta para 6 cursos. Peregrinos começaram ontem a primeira viagem no mais longo trecho de peregrinação religiosa em terras brasileiras, com 800 quilômetros de caminhada e a saída em Caeté. Hoje também vamos falar sobre futebol. A vitória do Atlético, que segue para a final da Copa da Primeira Liga, e o Cruzeiro, que foi eliminado. Mais detalhes sobre essas e outras notícias a partir de agora. Não chove em Belo Horizonte há cerca de 80 dias. O tempo firme e o vento mais forte aumentam as chances de incêndio. O Corpo de Bombeiros atendeu só na manhã de hoje pelo menos 15 chamados para combater focos em Belo Horizonte e também na Grande BH. O incêndio mais grave ainda não foi controlado e está consumindo a vegetação na Serra do Rola Moça pelo segundo dia consecutivo. O nosso repórter Igor Calhan e o cinegrafista Adilson Alves acompanharam o trabalho dos brigadistas. O primeiro foco do incêndio na Serra do Rola Moça, região metropolitana de Belo Horizonte, foi registrado ontem. Cerca de 70 militares e brigadistas voluntários tentam controlar as chamas. A gente tentou combater a noite inteira, foi a tarde inteira também, e os brigadistas empenharam o trabalho aí durante a noite e agora bem cedo já começaram os lançamentos, né, das aeronaves dos Air Tractors e o helicóptero dos bombeiros desembarcando os brigadistas nas áreas de difícil acesso. 2 aviões e um helicóptero também ajudam. Nestas imagens aéreas cedidas pelo Corpo de Bombeiros, dá para ver o alcance do trabalho realizado. Já essas imagens do Adilson Alves mostram o trabalho arriscado dos brigadistas, que são voluntários, geralmente moradores da região e que são treinados para situações como esta, de emergência. Apesar do grande esforço, vários fatores têm atrapalhado no controle das chamas. A maior dificuldade mesmo além do acesso, né, é um apoio mais efetivo aí do poder público. Não há uma previsão de quando os focos serão controlados, mas muito trabalho ainda deve ser realizado na Serra do Rola Moça. Esse fogo ele entra em cantinhos muito complicados, de acesso muito difícil. É imprevisível, tá? A experiência que eu tive aqui nesse local foi em 2011, o último grande incêndio, e foram mais de 10 dias de combate. O Corpo de Bombeiros ainda não divulgou o tamanho da área destruída. E nesta segunda-feira, outro incêndio atingiu o pátio do Detran em Nova Lima, na Grande BH. Um levantamento inicial apontou que pelo menos 200 veículos foram atingidos, colocando em risco residências próximas ao local. É a segunda vez em menos de um mês que o Detran de Nova Lima é atingido por incêndio. 9 pessoas foram presas durante a terceira fase da Operação Policial Sem Fronteiras da Polícia Civil para combater o tráfico de drogas com distribuição para Belo Horizonte, região metropolitana e interior do estado. E além da grande quantidade de entorpecentes, também foram apreendidas armas e rádios comunicadores. 2 suspeitos ainda estão foragidos. Segundo a polícia, a droga saía do Paraguai, passando por Ribeirão Preto e chegando até Monte Santo de Minas, no sul do estado. De lá, ela era dividida e uma parte ia para Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, e a outra para Itaúna, no centro-oeste de Minas. Nós conseguimos chegar numa organização criminosa que age em Itaúna e em outra organização criminosa que age em Citrolândia, em Betim. Conseguimos individualizar a conduta desses indivíduos e fazer uma apreensão de aproximadamente 1.300 quilos de maconha oriundos dessa rota.
Quem comandava o tráfico em Betim era Felipe Souza Cruz, de 32 anos, preso há cerca de 2 meses, como mostramos aqui no Jornal Band Minas. Mas mesmo atrás das grades, ele continua liderando um braço da organização criminosa. Como que ele continua agindo dentro da cadeia? Logicamente, através das suas visitas, ele traz informações e também através de contatos telefônicos. De acordo com a polícia, 12 pessoas foram presas até essa fase da operação, mas a expectativa é de que mais de 50 estejam envolvidas. Nós estamos fazendo o trabalho por etapas, né? Novas etapas ainda ocorrerão com o intuito de alcançar o máximo de delinquentes e alcançar o trabalho até a divisa do Brasil. Junto com alguns suspeitos, foram apreendidos 471 quilos de maconha, pinos com cocaína, armas, munição, balança de precisão, celulares e rádios comunicadores. Da quadrilha que agia em Betim, 2 suspeitos ainda estão foragidos. O modus operandi deles era a subtração de veículos automotores, geralmente caminhonetes, utilizavam dessas armas de fogo para cometer esse roubo e levar esses veículos para a troca de drogas. Foi enterrado ontem em Sete Lagoas o corpo do fisiculturista e estudante de educação física que morreu dentro da boate Hangar 677 no bairro Olhos d'Água, aqui na capital. Isso aconteceu na madrugada do último sábado. A polícia abriu inquérito para investigar as causas da morte. Os organizadores do evento afirmam que o jovem teve um mal súbito e que portava drogas. Já os amigos da vítima contestam a versão e dizem que os seguranças da boate teriam espancado o rapaz. A mesma boate já foi palco de outras denúncias de agressão em pouco mais de um ano de funcionamento. Alan Guimarães Pontello tinha 25 anos, era fisiculturista e estudava educação física em Belo Horizonte. O jovem morreu na madrugada do último sábado, depois de uma confusão nesta boate a céu aberto, no bairro Olhos d'Água, região oeste da capital mineira. A polícia foi chamada até o local porque, segundo os seguranças, Alan estaria portando drogas, comprimidos de êxtase e maconha. Os seguranças relataram à polícia que Alan ficou nervoso, agitado, quando foi abordado. Ele teria inclusive pulado algumas grades, passado mal e morrido. Já o amigo do Alan relatou à polícia que a vítima foi abordada no banheiro e foi levada para um local aqui dentro mesmo, onde teriam começado as agressões. Um vídeo postado nas redes sociais, gravado pela namorada de Alan na porta da delegacia, mostra o desespero e a indignação da jovem. Ela denuncia que 3 seguranças teriam espancado o namorado dela até a morte e que, para escapar, os funcionários estariam forjando a verdade. Agora eles estão alegando que meu namorado estava traficando para poder se safar disso, gente. Diante das duas versões, a Polícia Civil tem 30 dias para divulgar o laudo que irá apontar as causas da morte do fisiculturista. A Polícia Civil também terá de investigar um fato novo: o arrombamento desta loja de suplementos no bairro Água Branca, em Contagem, na região metropolitana. O comércio pertencia ao estudante de educação física. O furto foi por volta das 10 horas da manhã deste domingo. Naquele mesmo horário, o corpo de Alan era velado em Sete Lagoas, cidade onde mora a mãe do jovem. Testemunhas relataram à polícia que um carro estacionou aqui na porta e 2 homens teriam arrombado a loja. Até o momento, ninguém foi preso. Câmeras do Olho Vivo próximas à região poderão ajudar a polícia nas investigações. Indignado, Willer mostra a loja do irmão após o saque, completamente vazia. A porta de vidro está bloqueada para investigações. Segundo o irmão da vítima, foram levados aparelhos eletrônicos, suplementos e até acessórios esportivos. Revolta, tanto de angústia, tanto de dor. Ainda para complementar, ainda vieram os abutres, os carniceiros, vieram saquear a loja do meu irmão, não teve nenhuma preocupação com o sentimento dos meus familiares, da minha mãe, da minha família, não respeitaram os demais. Em nota, o advogado da empresa responsável pela segurança do local sustenta a versão dos funcionários e ainda afirma que o rapaz teria tentado fugir correndo e caiu ao pular uma grade, tendo uma parada cardiorrespiratória na sequência. Nenhum representante da casa de shows foi localizado para comentar o caso. Emocionada, a madrasta de Alan, que convivia com ele desde que ele tinha 10 anos de idade, espera justiça. Um rapaz honesto, trabalhador, estudante,
que corre atrás dos seus ideais com decência, com dignidade, e a vida dele, os sonhos dele ser ceifado dessa forma como foi. Eu espero, minha família espera por justiça. A Boate Hangar 677 divulgou uma nota nas redes sociais dizendo que desde o primeiro dia em que abriram a casa para o público, um só objetivo os move: levar entretenimento, diversão, cultura e alegria aos frequentadores. E por isso, quando vivenciam um dia como o de hoje, isso os deixa transtornados. A boate informa ainda que agiu rapidamente para socorrer Alain Guimarães Pontelo e que ele foi conduzido ao posto médico de plantão da boate, que conta inclusive com uma UTI móvel. A nota continua dizendo que o SAMU também foi acionado e que chegou ao local com 2 unidades. A empresa lamenta profundamente o ocorrido e aguarda o esclarecimento dos fatos por parte das autoridades competentes. E agora, voltando a falar sobre tráfico de drogas, a Polícia Federal deu início hoje a uma operação para desarticular um esquema de tráfico internacional de drogas em Minas Gerais e em mais 5 estados. Nós vamos agora para a nossa redação, onde está o repórter Diogo Ramalho, que tem todos os detalhes dessa ação. Boa noite, Diogo. Boa noite para você, Inácia. Boa noite para todo mundo. Cerca de 820 policiais federais cumpriram 190 mandados de busca e apreensão, 120 de prisão preventiva e 7 de prisão temporária em Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Inácia, as investigações começaram em 2016 com a colaboração da Polícia Internacional. Ela agiu entre a Polícia Federal e também o DIA, que é a Agência Norte-Americana de Combate ao Tráfico de Drogas, portanto, deflagrada hoje essa operação. Ok, obrigada pelas informações, Diogo. Subiu para 3 o número de mortos na explosão que aconteceu em uma usina da Gerdau, em Ouro Branco, na região central de Minas. Isso aconteceu no dia 15 de agosto. A vítima estava internada no Hospital João 23, em Belo Horizonte. Nesse acidente, outras 2 pessoas morreram e pelo menos 10 foram feridas. Para o Sindicato dos Metalúrgicos de Ouro Branco, a unidade da Gerdau é perigosa e oferece riscos aos trabalhadores. Já a Gerdau disse, por meio de nota, que os equipamentos da usina obedecem aos padrões de segurança estabelecidos na legislação vigente e estão em condições adequadas. Peregrinos começaram ontem a primeira viagem no mais longo trecho de peregrinação religiosa em terras brasileiras. O caminho religioso da Estrada Real saiu do Santuário de Nossa Senhora da Piedade em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte, e segue até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo. 38 municípios estão no trajeto de cerca de 1.000 quilômetros. Cada peregrino recebeu o seu cajado e a bênção do arcebispo Dom Valmor. O ato marcou o lançamento do caminho religioso da Estrada Real, que liga o Santuário Estadual de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais, ao Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. Estamos muito felizes e vamos trabalhar para que a nação que é Minas Gerais possa ser do jeito da sua riqueza, de tudo aquilo que Deus adotou, de modo muito especial com essa referência importante que é o Santuário da Padroeira de Minas, essa magnífica arquitetura divina. O caminho religioso da Estrada Real passa por 32 municípios mineiros e 6 paulistas. São mais de 1.000 quilômetros. É a maior rota de turismo religioso do Brasil, inspirada no conhecido Caminho de Santiago de Compostela, que vai da França à Itália. Cláudio foi o criador da rota e será um dos peregrinos na primeira caminhada até Aparecida. Sempre é um momento de amadurecimento, um momento de muito aprendizado. E a nível profissional, eu espero que ele seja uma rota turística bem frequentada para poder trazer recursos e qualidade de vida para as comunidades do entorno. Para a criação da rota, o governo de Minas investiu mais de 3 milhões e 500 mil reais. Uma estratégia para também promover o turismo no estado. O estado celebrou investimentos da ordem de 3 milhões e 600 mil reais, sendo que 2 milhões e 600 mil reais no que diz respeito à infraestrutura turística, sobretudo a sinalização turística, totens, placas, quiosques, para poder orientar esse romeiro, né, que está participando desse caminho. E mais 1 milhão de reais aqui no Santuário de Nossa Senhora da Piedade para a construção de uma locomotiva, né, uma estação para venda, para lanchonete, com banheiro, com toda uma infraestrutura para poder receber esse visitante, né, a construção dessa locomotiva e a via do peregrino. Né, esses 2 investimentos somam 1 milhão de reais. Quem fizer a caminhada será recebido pela paróquia de cada comunidade. O peregrino vai receber,
né, um passaporte turístico, onde cada paróquia, né, esse passaporte apresentado na paróquia, ele vai receber um carimbo, né, do santo, né, daquela figura católica daquela comunidade, daquela paróquia. Jean vai fazer o caminho da Estrada Real de bike. 16 dias pedalando em média de 55 quilômetros. Vamos passar por diversas cidades, igrejas, e abençoar o nosso espírito, o nosso caminho, e vai ser muito bom. Já para quem vai a pé, o tempo é maior. São quase 40 dias. Quem saiu de Caeté no domingo, chega em Aparecida no dia 9 de outubro. Eu acho que é um tempo que você tem de se interiorizar e buscar isso mais profundamente. E eu acho também que é uma oportunidade de autoconhecimento, de você fazer as suas buscas interiores, e que as buscas exteriores a gente está nelas todos os dias. Vamos ver agora mais notícias que são destaque nesta segunda-feira em Minas Gerais. Viver na capital está mais caro, é o que diz o IPEAD, Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis da UFMG. O custo de vida subiu 0,13% no mês de agosto, em comparação com o mês anterior. O preço da gasolina foi o que mais contribuiu para a elevação do índice, com aumento de 6,5%. Já a cesta básica voltou a cair depois de uma alta registrada em julho, apresentando uma deflação de 4,17%. O tomate foi o maior responsável por essa queda. O valor da cesta ficou inferior a R$ 400 no mês. Ação criminosa. Uma quadrilha explodiu e ainda colocou fogo em uma agência bancária na madrugada desta segunda-feira em Pitangui, região centro-oeste de Minas. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos trocaram tiros com os policiais e os disparos acabaram atingindo uma segunda agência bancária. Ainda não se sabe se os criminosos conseguiram levar o dinheiro. Nenhum suspeito foi preso. Fórum Mundial da Água. Belo Horizonte foi a única cidade selecionada para ser anfitriã do evento preparatório para o 8º Fórum Mundial da Água, marcado para março de 2018 em Brasília e pela primeira vez no Brasil. Nos meses de setembro e outubro, locais como a Praça da Bandeira, Praça da Estação, Pirulito da Praça 7 e a Praça da Liberdade serão iluminados de azul. Metrô em novo horário. O metrô de Belo Horizonte começou a funcionar hoje em horário ampliado, ainda em caráter experimental. Até o dia 30 deste mês, os vagões vão rodar com 1 hora a mais, até a meia-noite. A oferta de lugares nos horários de pico também vai aumentar, já em definitivo a partir desta segunda-feira. Os trens vão rodar com 8 composições para levar mais conforto, rapidez e economia para os usuários. Veja depois do intervalo, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, é indicado como candidato ao governo de Minas. E você vai ver também os destaques do esporte. O Cruzeiro deixa a Copa da Primeira Liga depois de perder para o Londrina e o Atlético passa pelo Paraná e segue para a final do campeonato. Estamos de volta e vamos falar agora do futebol. O Atlético está na final da Copa da Primeira Liga depois da vitória contra o Paraná na Arena Independência. O time mineiro marcou 1-0 logo no primeiro tempo da partida e manteve o placar. O jogo começou com essa bicicleta estilizada de Luan. Depois, Adilson experimentou do meio da rua. Richard defendeu e Robinho jogou o rebote para fora. A única vez que o Paraná chegou com perigo foi nessa cabeçada de Eduardo Brock na trave. Até que aos 28, Luan fez grande jogada e rolou com açúcar para Elias encher o pé. A bola entrou no ângulo, golaço e 1-0 Galo. Ao fim da primeira etapa, Fred perdeu esse gol incrível. E no segundo tempo, repetiu a dose. Preste só atenção nessa sequência de lances nos últimos minutos do jogo. Primeiro, o Paraná deu esse susto na torcida atleticana. Depois, Cleiton e Rafael Moura, que entraram no segundo tempo, quase protagonizaram uma pintura de gol, mas He-Man perdeu na cara. E aos 44, João Vitor tentou dar o castigo. Primeiro, o travessão não deixou. Na sequência, Vitor se esticou todo para garantir o resultado e a classificação do Galo à final da Primeira Liga.
Com chances reais de título, é o que resta para o Atlético em 2017. E Rogério Micali e o grupo querem fechar a temporada com o título no currículo. Nós tivemos várias chances de aumentar o placar. A equipe foi pouco ameaçada durante o período de jogo normal. E no final, quando você está perdendo, você arrisca tudo. Chegou o momento de ter 5 atacantes da equipe do Paraná. Então é natural. Mas eu saio daqui satisfeito com a postura da equipe. Muito bem, o nosso repórter André Salles já está conosco aqui no estúdio para comentar as partidas do final de semana. André, a torcida do Atlético até chegou a dizer que o time podia ter fechado com mais gols. O que você achou do desempenho da partida? É verdade, acho que principalmente depois que o Atlético estava ganhando de 1-0, muitos gols perdidos. Fred perdeu boas oportunidades, a gente viu ali na reportagem o Rafael Moura, numa jogada muito bonita, acabou perdendo um lance cara a cara. E aí com o resultado 1-0, Inácia, começou a ficar realmente perigoso. A gente viu que o Paraná meteu bola na trave, Vitor fez boas defesas. Então, o resultado, por um lado, o Atlético teve sim chance de ampliar, perdeu oportunidades, mas por outro também, por pouco, não foi para os pênaltis. Então, tá de bom tamanho, o Atlético precisava vencer, chegar nessa final desse campeonato, que tem muita gente que não está levando tanto a sério, mas tem uma premiação boa, 3 milhões de reais. Opa, já é um estímulo, né? Com certeza. E agora o único campeonato que o Galo vai disputar até o final do ano, podendo chegar ao final, né? Com chances reais de título, com certeza. Com certeza, mais troféu. Bom, e não deu para o Cruzeiro na Primeira Liga, não é? E o técnico Mano Menezes teve um comportamento aí de vitória, de perda que ele teve, assim, tranquila, ou ele achou que o Cruzeiro vacilou e que podia ter seguido para frente? Pois é, na verdade, o técnico Mano Menezes participou do antes do jogo, né? Ou seja, a gente está até vendo as imagens aí, os gols da partida. O Cruzeiro mandou uma equipe muito mexida, Inácio. Jogadores do time juniores, jogadores reservas que atuam menos. E o Cruzeiro não foi nem dirigido pelo Mano Menezes, ele foi dirigido pelo auxiliar em razão da suspensão. Então ele participou do processo. E aí, falando sobre o jogo, o Cruzeiro começou muito bem, fez 2-0, acabou sofrendo um gol. E aí, a equipe do Cruzeiro perdeu muitas oportunidades, assim como o Atlético fez. Mas nesse caso aí houve o castigo. Aos 51 minutos, o último lance, um pênalti até inocente, né, de um jogador que vem da categoria de base, estava praticamente fazendo a estreia aí na equipe profissional. Veio o gol, vieram os pênaltis que a gente está vendo. E aí nos pênaltis, a equipe da casa, né, Londrina, acabou levando a melhor e está na final aí contra o Atlético, né? Então, o Cruzeiro acabou deixando escapar. Agora, falando sobre a escolha do time, Nácia, acho, pelo menos na minha opinião, não tem como questionar, né? O Cruzeiro com uma final muito importante de Copa do Brasil, já na quinta-feira, acho que seria muito arriscado colocar jogadores titulares nessa partida, de repente perdendo alguém. Se o Cruzeiro perdesse algum titular por lesão nessa partida, eu te garanto que muito torcedor estaria na bronca. Então foi uma decisão acertada, o Cruzeiro por pouco não saiu com essa vaga na decisão aí debaixo do braço, não aconteceu, tivemos os pênaltis, o Cruzeiro foi derrotado. Pra gente uma pena, seria muito legal ter uma final de Copa da Primeira Liga com um grande clássico entre Cruzeiro e Atlético. Muito bom, obrigada, viu, André? Até a próxima. Até a próxima. Ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, é indicado como candidato do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, ao governo de Minas em 2018, em um congresso realizado no último sábado aqui na capital. Na cerimônia, também houve troca de presidência na legenda, que passa a ser comandada pelo ex-dirigente do partido aqui em BH, o João Marcos Lobo. E veja a seguir como fazer curso de web designer ou desenvolvedor de jogos, entre outros, e de graça aqui em BH. Os detalhes eu te conto daqui a pouco. Na Escola da Vida não existem ofensas, apenas lições. É assim que o professor de física mais famoso do Brasil resume um dos dramas mais humanos, o fruto, e que é fruto, aliás, da convivência social, o perdão. É para você, claro, começar bem a semana. Alô, amigos! Perdoe sempre o seu inimigo, meu irmãozinho. Por quê, professor? Porque não há nada que o enfureça mais. Nada nos proporciona mais alívio do que perdoar verdadeiramente uma ofensa que vinha nos corroendo. Quando deixamos de lado o ressentimento, sentimos que estamos repentinamente liberados. Para conseguir isso, não devemos perdoar por nos considerarmos superiores, mas por assumirmos que tudo acontece tal como deve acontecer. Cada pessoa se encontra em um estágio diferente de evolução espiritual. Portanto, ela age dentro de suas limitações. Cada um dá o que tem, seja muito ou seja pouco, segundo nossas possibilidades. Cada um está onde tem de estar e oferece o que pode oferecer. Por isso, não há nada a perdoar.
no máximo, podemos ajudar os outros a avançar um pouco em seu caminho rumo ao crescimento pessoal. Na realidade, quem age mal está pedindo nossa ajuda, está gritando por socorro. E na escola da vida não há ofensas, apenas lições. Então deveríamos agradecer a esses indivíduos a oportunidade que nos dão de sermos melhores e nos tornarmos úteis. Ao ajudar, crescemos espiritualmente junto com a pessoa que nos magoou. Porque não perdoar é como tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. É isso aí, meu irmão. Falou legal. Bye, bye. Sabe tudo, Pachecão, né? E para a gente encerrar o jornal, uma última informação. Começaram hoje as inscrições para os cursos profissionalizantes oferecidos pela Universidade UITEC. São 6 cursos gratuitos na área de tecnologia da informação. Tem vaga, por exemplo, para web designer, analista de mídias sociais, desenvolvedor de jogos, desenvolvedor de aplicativos, programador web e programador de sistemas. A duração estimada de cada curso é de 3 meses, com aulas presenciais, ou seja, algumas atividades à distância e outras em sala de aula. Os interessados devem se cadastrar no site uitec.mg.gov.br. Nós ficamos por aqui, eu agradeço a sua audiência por hoje, mas eu quero contar com você amanhã. Tenha uma ótima noite.